Olá, no vídeo de hoje eu darei dicas para os professores que têm em sua sala de aula alunos com diagnóstico consolidado de desortografia em sua sala de aula. Então, a primeira dica que eu dou para o professor é ajudar essa criança, sempre questionar essa criança quando ele viu que ela escreveu a palavra errada, né? Aquela sílaba trocada. Então, ele sempre questionar a criança o porquê, o que levou ela a tomar essa decisão de colocar aquela letra e não a outra, né? Por exemplo, questionar ela por que ela escreveu exame com Z e não com X, né? Sempre questionar, fazer ela refletir esse processo, porque ela construiu o conhecimento dela a partir de hipóteses equivocadas. Então, o professor tem que estar sempre questionando ela para que ela perceba que ela fez o raciocínio de forma errada, né? E que ela, aos poucos, vai consolidando a forma certa da escrita daquela palavra, da ortografia correta da palavra. Então, o professor deverá sempre estar questionando, ter persistência, né? Persistir bastante e muita paciência com a criança também. Cobrá-la, mas de forma que não cria aversão à escrita também, né? Não ficar cobrar ela de maneira errada. Então, às vezes pode acontecer dela escrever a mesma palavra errada diversas vezes e a mesma coisa você vai voltar e vai fazer o mesmo questionamento para ela e vai remeter à vez anterior que você já havia falado com ela, perguntado por que ela escreveu errado aquela palavra. Então, vai acontecer diversas vezes e você deve voltar sempre que for preciso. Você faz a pergunta para ela, o porquê levou ela a escolher, o porquê, explique novamente, né, a grafia certa para ela. Por isso que tem que ter muita persistência e paciência, porque você deverá voltar diversas vezes na mesma palavra, ela vai errar. Então, até que ela de fato consiga consolidar a ortografia correta da palavra, tá? Então, porque, como eu disse anteriormente, ela consolidou de uma hipótese equivocada. Então, você vai ter que estar sempre lembrando ela para que ela consolide novamente a forma correta da grafia da palavra, né? Então, vamos ver o que mais eu posso dar de dica para vocês. Aqui. Então, sempre corrigir os erros, provocar a reflexão na criança, ter paciência, ser persistente, utilizar recursos que associem as palavras ao mundo das imagens. Então, você vai tentar melhorar para ela, fazer uma intervenção, né, trabalhando a condição imagética das palavras, né? Então, cada palavra que ela escreve errado, você tenta associar uma figura, a um desenho, né? Que fica mais fácil para ela gravar essa palavra. Então, ajudar ela a associar as palavras ao mundo das imagens. Facilita bastante isso. Então, sempre associar aquela palavra que ela tem mais dificuldade a um desenho, né? A uma imagem, vai ficar muito mais fácil. Então, quanto à avaliação, né, dessa criança com desortografia, diferentemente da dislexia, que era prevista em lei, que a criança tinha né, não poderia descontar notas dos erros ortográficos, na desortografia não tem lei que ampare essa criança, tá? Então, o professor, ele deve fazer o desconto da nota, deve corrigir essas palavras erradas, só que de uma forma diferente. Por exemplo, se ele estiver fazendo um ditado, um texto, uma avaliação, né, da forma escrita dessa criança, se de toda a turma ele descontar, por exemplo, meio ponto de cada erro de português, de cada erro ortográfico da criança, desse aluno que tem desortografia, ele deve corrigir de uma forma mais amena, né? Não descontar tanta nota, ele deve descontar e apontar o erro para a criança, porque ela tem que estar ciente da norma culta da palavra, né? Como se escreve corretamente a grafia daquela palavra. Ela tem que entender que ela deve respeitar, né,
a ortografia correta da palavra. Então, deve ser corrigida sim, tá? Só que não pode ser a ponto de que ela crie uma aversão, uma relação ruim com o universo da leitura e da escrita, tá? Então, eu acho que são essas as dicas que eu tenho, né? Então, resumindo tudo, o professor deve ter paciência e persistência, sempre levar o aluno à reflexão do erro cometido para que ele consolide a forma correta da grafia da palavra, né? Porque ele criou através de hipóteses equivocadas aquilo, então ele vai escrever diversas vezes a palavra errada, né? E utilizar recursos que associem as palavras ao mundo das imagens, então sempre procurar apresentar figuras, desenhos que remetem àquela palavra para que ela decore mais fácil. E as avaliações, não corrigir da forma que corrige perante, né? Como corrige das outras crianças, né? É mais amena, mas sempre corrigir e apontar o erro para a criança para que ela tenha noção de que ela está fazendo errado, que ela precisa melhorar, se esforçar e respeitar a norma culta da ortografia da palavra, tá? Então, eu espero ter ajudado. Se ficou ainda algumas dicas, eu fico à disposição para respondê-los, tá? É só escrever as perguntas aí nos comentários que eu respondo para vocês. Até o próximo vídeo.